Vocês praticam esporte? Luciana pratica esporte? Não. Marco pratica. Eu tenho um hobby, tenho uma equipe de corrida de carros antigos. Que Nós vamos pro maravilha. autódromo, então é bem legal. Eu já um quero esporte participar gostoso. dessa corrida aí. Tá que Você é convidadíssima. radical. Convidadíssima. E eu acho que é importante perguntar, uma pessoa com a deficiência como a sua, que esporte poderia praticar? Um esporte que é muito comum para a nossa condição é a bocha. O Brasil foi super campeão, inclusive, com o Dirceu. Foi uma época exitosa. Ainda tem outros discípulos dele aí atuando. Ai, que maravilha! E essa questão, o Brasil tem várias medalhas na Paralimpíadas, mas a gente sabe das dificuldades de investimento já em atletas que não têm deficiência. Como é que a gente enxerga esse cenário de investimento e patrocínio, Marco, para atletas paralímpicos? Olha, Cris, eu acho que nós temos alguns fatores que são muito importantes e que definem esse sucesso, que mostram esse sucesso. Primeiro que a gestão do esporte paralímpico no Brasil, é o Comitê Paralímpico Brasileiro que faz isso, e que tem na presidência e na gestão uma pessoa com deficiência, o Misael. O Misael é um super campeão. Isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. A independência do Centro Paralímpico, que ele recebe um recurso da loteria, e além desse recurso, também a imagem que se transformou, o atleta paralímpico, né? A fortaleza, que é isso, também trouxe investimento privado, então várias empresas querem se associar, né? Na época, no começo, tinha gente que queria colocar lá patrocínio e não queria aparecer. E Sério? hoje não, é o contrário, o sujeito quer aparecer, quer estar lá. É muito bonito a gente ver essa transformação. E que o grande celeiro, que é outro pilar do sucesso, é a inclusão escolar. Então, são os jogos escolares que a inclusão trouxe os alunos com deficiência para dentro da rede regular e que hoje a Paralimpíada escolar ela conta com mais de 2.000 pessoas, Nossa, com a bastante. participação de todos os estados, todos os entes federativos brasileiros. E isso é que dá o sucesso que A nós escola é um somos. instrumento muito importante, né? Sem dúvida. Luciana, Marco trouxe um contexto importante, que é esse contexto da inclusão escolar. Recentemente, a gente assistiu aí algumas agressões que ocorreram dentro da sala de aula com crianças com deficiência invisível, né? Crianças com deficiência intelectual. Queria que a gente pudesse trazer um pouco desse contexto. Como é que nós estamos hoje no Brasil? Eu acho que a educação inclusiva, uma das coisas que a gente tem como ganho é entender que quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando também de educação, de modo geral, né? Então, a educação inclusiva, e aí eu costumo dizer que a criança com deficiência dentro da sala de aula, ela faz uma crítica, não àquela aula, aquele professor específico, mas aquele sistema educacional que não serve para ela, mas também não serve para criança negra, para crianças trans e para outros tipos de identidades que a gente tem na sala de aula. Então, o que a gente tem atualmente é um contexto muito violento, mas não é por conta da questão da criança com deficiência, mas por conta do sistema educacional que precisa ser revisto, né? Então, a reflexão que a gente sempre traz quando a gente pega uma pessoa do século XVIII e coloca no meio da rua, ela vai achar que ela está num outro planeta, porque ela não vai reconhecer fisicamente aquele espaço. Mas quando a gente pega uma pessoa do século XVIII e coloca dentro de uma sala de aula em 2023, ela vai saber que ela está numa sala de aula. Então, isso é sintomático. A gente tem um problema aí estrutural. E a educação inclusiva é sobre isso também. E sobre a reflexão que o professor, que o sistema educacional precisa fazer para aprender a incluir pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala de educação para pessoas com deficiência, a gente está falando também de uma educação que não priorize a oralidade, porque existem pessoas que não falam, que usam outra forma de comunicação, que não priorize a inteligência, essa ideia de QI que a gente tem, né? De quem é mais inteligente, quem é mais e quem é superdotado, exatamente. E eu tenho a completa noção do que você está falando, porque eu tenho um irmão com deficiência intelectual que convive comigo, eu que sou responsável, sou a tutora do Marcelo, e ao longo de toda a vida dele, eu acompanhei esse sistema educacional e como isso faz diferença.
E a importância de também desse acolhimento, né? A gente tem algumas leis, inclusive o Brasil é referência no mundo todo de um modelo, de um paradigma de inclusão. É muito importante a gente deixar isso bem claro, mas a gente precisa disso na prática, tá? Então, formação de professores, formação da comunidade escolar e debate profundo dentro da sala de aula de capacitismo.